Neptúndio, todo mundo está ouvindo bem? Tá? A minha voz, a minha fala. Que bom, que bom. Então, mais uma vez, boa noite, Neptúndio. Queria, mais uma vez, agradecer imensamente de estar com vocês. Mais uma vez, é uma aula de, de conhecimento, a aula de uma filosofia milenar do povo Guarani. Vem sempre trazendo a informação, porque essa visão que o Guarani tem, somente o Guarani que entende, mas eu trago essa cosmológica, cosmovisão Guarani para, para as pessoas que não é Guarani, para que também possamos compartilhar nosso conhecimento, nossa sabedoria para as pessoas que não são Brás, não são Guarani, mas que têm a mesma sabedoria e conhecimento. Por essa razão, trago essa aula, né, que hoje já está fazendo 4 aulas, 4 aulas sobre uma viagem pela cosmologia Guarani. Eu queria também fazer uma viagem, assim, mais uma vez, desde o começo até aqui, né? Na segunda aula, vocês perceberam que eu falei que na ponta do bastão do Nhanderu, ele fez surgir a terra. Um porção de terra, e o senhor Nhanderu também fez surgir pequeno arbusto, uma árvore, chamamos de Nherumimirim. Também pequenos herbívoras, ou seja, cobras, pequeno cobra, também um tatu, pequeno tatu que vem Yanderu gerou na primeira superfície da Terra, na qual ele criou pela sua sabedoria infinita e amor infinito que ele tinha. Só para ficar claro, porque talvez nessa aula foi que não ficou claro para alguns, né? Daí eu estou esclarecendo, né? É muito importante a participação dos alunos, né? Mas como a gente tem poucos espaços, por exemplo, uma aula de 1 hora e meia, uma aula de 2 horas, muitas vezes tem o professor que fala mais e o aluno ouvindo, né? E daí só que no final, no dia 20, vai ter um mais flexível, né? Principalmente a aula assim mais compartilhada, né? Mais compartilhamento, vocês podem mais perguntar e depois ficar até o máximo 2 horas, 3 horas no dia, que já é o último dia, né? Daí eu queria ficar muito com vocês. E na última aula eu falei também das 3 origens que o Nhanderu criou. Ainda não existia terra, mas que existia o que? Reinava a noite originária, e na qual Nhanderu criou essas 3 fontes mais importantes para o Guarani, na qual o Guarani
tem a educação. A educação guarani se consiste de desses três origens, que a Urapitá, que é a origem das belas palavras, e Boraú, que é o amor infinito, e o canto sagrado, que é Boraí. Essas três energias, essas três fontes, que é a mais importante para a educação dos Guarani. Quando fala de educação, cada fonte, cada origem, que os tiramões, ou mais velhos, os mais sábios, né? Eu não gosto de falar muito mais velhos, porque quando você fala velho, a gente fala de coisas, né? Utensílio, pode ser coisas assim, pode chamar de velho, né? Mas pessoas, não, nós chamamos de sábio, pessoa sábia. E nessa primeira a educação, essas origens que a Urapitá, o que você ensina na educação guarani? Primeiro, todos esses saberes, esses sabedoria, conhecimento, sempre tem um espaço sagrado onde participam os jovens. Por exemplo, hoje no Jaraguá, daqui a pouco eu vou estar participando, mas a pessoa já estão reunidos lá. Eu não estou ainda porque eu tô aqui na aula aqui. E a sabedoria desse Aurapitá, que nasce a língua, as palavras, né, dos Guarani. Nós chamamos de Nhê. Nhê pode significar voz, ou pode significar espírito. Nhê. É muito, muito sagrados para o Guarani Arapitá, porque quando a gente vai para cá de reza, quando vai ensinar a criança, muitas vezes nasce essa palavras, belas palavras, uma poesia através dessa origem Arapitá, que, que nasce, digamos assim, novos vocabulários dentro da comunidade, dentro do Tecoal ou dentro da OPAN. Isso acontece, é por isso que chamam de Arurapitá, é a origem das belas palavras. Por exemplo, Juruá, esse primeira vez que eu vi uma vez, eu acho que foi no 2000, não me recordo, eu sei que essa palavra fenômeno já existia na língua do Juruá. Porém, parece que Fernando Henrique Cardoso começou a mencionar, dizendo assim, o fenômeno. E daí, no jornal, dizia assim, Fernando Henrique criou a nova vocabulário, né? Daí, mas não está se referindo de um fenômeno natural, por exemplo, né? Apenas ele fez uma comparação, né? Então, para o Guarani, quando vai para casa de reza, se orienta através desse origem das palavras, que é Urapitá, nasce a partir da concentração, através do Boraí, através da dança, através da fala, através das brumas, que no caso de Petanguá, que nós utilizamos, e que nasce essa palavra. Então, onde as crianças
acompanha essas belas palavras através do Tiramões, dos sábios. E isso, essa palavra terá dono. Essa palavra pode ser para uma pessoa, vai ficar porque as crianças ou jovens estão no ciclo de desenvolvimento, eles vão crescer, vai ficar adulto, mas que, mas que, mas que as crianças ou jovens possam crescer com essas palavras, com essas belas palavras. Nós chamamos de Aruporã, ou Arumanã. Essas palavras, Arumanã, porque essa belas palavra nunca vai se extinguir, nunca vai ficar como se fosse uma palavra que não tem sentido. Então, essa palavra sempre vai existir, gerações para gerações. Essa educação que nós temos na nossa cultura, né? Na nossa própria cultura, né? A Mboraú, depois vem a fonte Mboraú. Mboraú é ensinado para que as crianças compartilham, né? Desde as brincadeiras, desde a atividade coletiva, desde o seu avó, vó e irmãos, irmãs. Tudo isso vem nos chamando de Mboraú, que as crianças ele têm que ter esse origem para ter harmonia entre família, entre os povos, dentro de um tecoá, para ter equilíbrio, nos chamamos de tecojojá, que tecojojá significa bem viver, né? Bem viver de uma comunidade. E antes da chegada do Diruá, antes de 1500, o Guarani tinha toda a sabedoria intactos. Por que estou tentando explicar? Porque daqui mais ou menos 5, 10 minutos, eu queria entrar na educação escolar. E todos esses, dentro do Mboraú, também entra desde o ciclo da natureza. Qual o momento, né? Qual o momento que as pessoas da aldeia, as famílias da aldeia possam produzir, por exemplo, plantar, abatir, ou sementes com Mboraú, com bondade, você tem que fazer tudo isso com alegria, né? Não com dúvidas. Você tem que fazer as coisas com muito carinho, com muito amor. Então, tudo ensinamento dentro de um Mboraú, a fonte de energia do Mboraú, que é amor infinito. E todas essas cerimônias, né? Cerimônia que eu falei, desde a abertura do novo tempo, Arapiaú, e o fechamento do novo tempo, também está dentro do Mboraú. Isso é ensinado para nossas crianças, para que uma comunidade. Eu fui criado assim com meu avô, por exemplo, sempre passava sobre a Mboraú, primeiro a Urapitá, que eu posso me aponderar para ter o domínio da palavra, das belas palavras, para que seja um mensageiro para passar toda essa sabedoria, conhecimento para as gerações. É ensinado dessa forma,
do Arapitá. Boragu também traz toda essa benevolência de uma comunidade. Então, o Guarani ocupava toda essa imensa território vasto e tinha essas ocupações com muito amor e com muito carinho, cuidava das árvores, cuidavam da nascente, do rio, dos animais, das plantas. Todos esses saberes o Guarani tem. Essa ocupação nós chamamos de Tataipirupá, onde acontecia todos esses... Então o Guarani foi grande descobridor. Porque no começo, quando o Nhanderu criou o mundo, quando o Nhanderu criou o Guarani, gerou o Guarani, um ser orientava para que o Guarani descobrisse toda essa imensidão da terra, né, chamada de Urupá, Nhanderu e Urupá. Nas aulas, no começo das aulas, eu dizia que o Guarani descobriu hoje a atual Patagônia, onde tinha geleira, chamava de Irapitá. Descobriu grande porção de areia, nos chamavam de Itacuitim. E também descobriu grande massa de sal, chamava de Uiujucã. E também grande muralha de pedras para oeste. O Guarani já sabia de tudo. Como eu dizia, o Guarani se orientava dessas grande água subterrânea, servia como espelho através da sua espiritualidade, descobria e também enxergava toda a extremidade da Terra. Já sabia que a Terra era redonda. Isso foi falado na aula anterior. Eu estou mais uma vez fazendo um apanhado geral para não perder essa aula, né? Para a gente lembrar mais uma vez, porque é difícil, porque o sagrado Guarani ele pode ficar na mente de vocês ou ele pode sair da mente de vocês. Então é importante que eu lembre mais uma vez, né? Mas falar mais uma vez sobre esse conhecimento que o Guarani tem. E através do Boraí, tem... No começo eu falei também desses cinco origens. No canto sagrado Guarani representa esses 5 cantos. E também entra como educar nossa criança através de quê? Através da dança, através dos cantos e através das rodas de conversa. A gente faz muito lá em Taquari. A gente reúne a criança, aluno, adulto, pai, faz um grande círculo e vai contando história. Eu gosto muito de contar. Eu falo muito desse Arapitá, do Boragu, do canto sagrado. E hoje eu estou preparado para mim falar com muita
propriedade, porque é a minha cultura. E eu vou aproveitar nesse momento também, vou estar aqui daqui a pouco na casa de reza, falar sobre isso para as crianças, da importância de manter a nossa cultura, a nossa forma de ver o mundo. Porque todos esses saberes muitas vezes do Juruá, totalmente, muitas vezes antagônicos, né? Sempre eu falo isso, porque somos diferentes. Mas nunca vou dizer que minha cultura é melhor do que outro. A minha, a minha, a minha ideia de trazer essa aula para vocês, para que vocês entendam, para que vocês cultuam, né, esses saberes originários, saberes milenares que o Guarani tem. Esse é o objetivo da aula, né, trazendo esse temas, né, da aula sobre a educação milenar do povo Guarani. Então, dentro desse educação milenar, não tem preconceito, não tem, não há uma violência dentro da cultura, porque existe um origem que nós temos. E o que mudou hoje, atualmente, né? Em 1500, quando o Juruá chegou com a nova forma de vida, trazendo, né, a cultura, nós chamamos de Ipaú, vieram de ilhas e foi toda imposição do Juruá. E hoje, depois de 5 séculos, eu tive que me adaptar, eu tive que aderir à linguagem, à língua, para que possa me comunicar. E também pela defesa, pelo direito do nosso povo originário. E, de certa forma, a língua portuguesa, no meu ponto de vista, é um elo da ligação entre as culturas. Por que estou dizendo isso? Porque se eu não soubesse falar, me expressasse em português, eu teria grande dificuldade de eu estar aqui, ou dando aula, falando da minha cultura. E lá, na outra possibilidade, na outra oportunidade, eu queria também falar, mas de onde vieram os Juruás? E daí o mais sábio fala, de onde veio esse Juruá? Mas por que estão aqui? Por que chegaram nesse continente? Nós chamamos de centro da terra, até onde está o Guarani. No começo, eu queria citar um pouquinho só para a gente, já que estamos aqui, né? No começo, quando o Nhanderu criou, gerou também Juruá. Só que o Juruá não sabia andar, não sabia. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem explicações
maiores, né? Se a gente pegar a história desse eurocêntrico, sempre quando faz uma pesquisa, fala assim que a origem do... Ele fala assim, ser humano, né? Ser humano. Né? E nós chamamos de... Nós falamos Guarani, Iuara. Iuara Puputerancan. Iuara Puputé. Então, há uma diferença quando olhamos para uma pessoa, nós chamamos de pessoa intelectual, ou pessoa, como eu dizia para vocês, um ser completo, um ser inteligente. Nessa palavra de humano, quem inventou essa humano foi a própria Europa, essa linguagem, né? E lá, se a gente fazer uma pesquisa paleolítico ou neolítico, né? O Diruá vivia onde? Né? Uma coisa muito interessante. Só que, por outro lado, chegamos à conclusão que nesses históricos contados pelo Diruá, por esse grande historiador, grande filósofo, né? Tem a ver muito também com o grande Guarani que contava esse... Mas se a gente fazer pegar, por exemplo, Aristóteles, o grande, né? Ou até mesmo pegar o grande filósofo que falou sobre isso. Se a gente pegar um Guarani que tinha a mesma sabedoria, tinha a mesma o pensar, cheguei à conclusão que exatamente isso que aconteceu. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu estou programando outra aula, talvez mais para frente, para mim, para falar sobre isso, né? Apareceu até gato aqui. Tive. Isso aqui tive. É, tive. Então, é muito importante essa... Chegando no Nhanderu dizia para o Guarani que haveria diversas histórias que falarão sobre a história do mundo como foi. Tanto é que tem bastante hoje, né? Tem daquela história de bíblica, tem outros lá. Eu nunca me aventurei porque eu tenho dificuldade, talvez, de leitura, né? Mas na minha essência de sabedoria, vem com que eu posso me posicionar lugar bem seguro, por ser um Guarani, para que eu tenha minha propriedade, para falar da minha essência, da minha cultura, mas sem desprezar, menosprezar toda a história contada por outros povos diferentes, né? Emboraiú significa isso, respeitar, reconhecer e aceitar a pessoa ou história como ela é. Essa é a essência da paz também, né?
Isso que sabemos da nossa cultura hoje, que tem o cerimônia que acontece do Ka'animongaraí ou Ka'animtirão, onde as crianças recebem nomes, né? Nome guarani. E esses nomes são sagrados. Cada nome representa cada origem. Pode ser norte, vento sul, vento norte, leste, oeste, sol nascente, sol poente. Esses nomes, né? Que fortalece a nossa cultura. A educação, a educação guarani, ela não é escrita, ela é passada para nossas crianças oralmente. Essa grande fortaleza que o Guarani tem, talvez por essa razão que muitas vezes antropólogos, né, mesmo que vivesse há 30, 40 anos, muitas vezes há uma dificuldade de explicar, porque o Guarani, quando ele não quer contar, se você fazer uma pergunta, qual é que é a sua cultura? Qual é a sua educação tradicional? Simplesmente o Guarani vai dizer assim, eu não sei. Significa o quê? Significa que ele não quer explicar, né? Isso ficou muito tempo parado devido também dessa regime colonial, regime militar, porque eu me recordo, em 92 eu tive em Portugal e naquele momento estava com 10 mil pessoas falar sobre a minha cultura, de repente eu vi uma voz, eu vi um canto sagrado e esse canto me deu uma força tremenda de estar na frente de 10 mil pessoas para me expressar, falar da cultura, da resistência do povo Guarani. Não é só Bra. Na época fui representar os povos indígenas do Brasil. E, então, o canto, ela tem, o canto tem uma vida, né? Uma vida da essência, que quando um tiramon, tijarui, cantam, né? O nosso, o nosso corpo se eleva espiritualmente. Por quê? Em busca, porque essa, quando fala em busca, é sempre buscamos a sabedoria. A partir do que vai ficando com a idade mais avançada, vai ficando mais. Essa pessoa fica mais tendo a sabedoria, porque o canto ela faz com que essa pessoa, esse ser inteligente, tenha sabedoria, adquirir essa sabedoria, né, através do nosso canto. E também nós temos o canto das crianças, que é um canto infantil.
que em toda aldeia nós temos grupo, pessoas que cantam, crianças, jovens, né? Tudo isso é uma educação tradicional. Tudo isso é uma educação milenar do povo guarani. E nesse canto está claro para mim que estamos aqui de passagem, uma grande viagem. Você tá nesse caminho, né? Caminhando, deixando seu legado. E que aprendi a ser liderança, a ser uma pessoa, hoje é pessoa de referência sobre a nossa cultura, porque eu quis ser uma pessoa importante. Nunca deixei de praticar a minha cultura, nunca deixei de praticar a minha dança. E hoje, na minha aldeia Taquari, sempre eu pratico, eu danço chondaro e pessoas dançam comigo. Isso fortalece a nossa cultura. Então, essa tudo é educação, é diferente do Juruá. E daí, toda nessa história, de quando 1554 até 59, né? 54, chegaram padres jesuítas trazendo, né, uma educação para os indígenas, dizendo assim: vocês vão aprender a ler e escrever e se tornarem branco. Você tem que deixar de ser índios, deixar de ser cultura e seguir nosso. Então, o povo indígena era considerado um povo transitório. Só que a luta do nosso Tiramã, que foram os grandes sábios, lutaram por nosso direito, para garantir, principalmente em 1988, quando foi promulgada a Constituição Brasileira de 1978, trazendo a novas perspectivas sobre a educação e criando educação diferenciada, bilíngue, intercultural e específica, né? Só que parou por aí. Hoje, no estado de São Paulo, foi criado várias escolas pelo estado, mas sempre o braço do estado que está na aldeia, não o braço da comunidade no estado. É diferente. Então, a minha discussão hoje na nossa região está discutindo essa elaboração do PPPs para que seja realmente, tivesse uma cara Guarani, esse conceito Guarani, uma escola que seja dos Guarani. É claro que sem tirar todo esse saberes que vai trazer benefício para nossa comunidade. O Juruá foi criado por Nhanderu, gerado por Nhanderu, para fazer tudo isso. A gente já sabia que todos esses chamados de progressos, Diró fala que progresso é mais uma coisa que é muito, o Diró não tem limite, né, de olhar para para o mundo, para uma natureza, por uma árvore, por uma nascente, que
aquele nascente, aquele árvore pertence às suas origens. E Juruá, quando eu estou me referindo a Juruá, eu estou me referindo porque não são todos Juruá que pensam isso, né? Mas eu não quero generalizar, mas de certa forma já estou falando de Juruá, né? Os Juruás. Né? Mas com esse intuito que trago essa aula para vocês, como eu disse na aula anterior, que vocês são peças importantes para que possamos ter equilíbrio desde da natureza, sobre o astro e sobre a terra. Porque nós precisaremos sempre da terra para a gente existir, para nós existir. Mas a terra não precisará de nós para existir. Né? E quando eu falo na próxima, aliás, no passado, eu falei também do astro, astrologia. Como é que o Guarani tem Tiramão, meu avô. Por que nas constelações aparece um Tiramão? E sempre no final da Arapuaú. No final da Arapuaú. Essa imagem da constelações, o que representa para um lugar? A partir da nossa visão, nós sabemos que essa imagem representa que está chegando o tempo primordiais, que nos chamam de Iroá, né, que era Aranmã. Aranmã pode ser chamado também de tempo velhos, porque é Mã, né? E nas constelações temos nomes, chamamos de Tapií, né, que é Tapií, Tapiirapé, que tem os caminhos das antas. E tem outro que é próprio nas constelações, temos Tapií-Iguá, Boré-Iguá, né? Que é a fonte das antas. Tem outro chamado também de... Tem outro, próprias constelações mostra para nós de chamamos de Guiranhandu. Ema. Aparece Ema nas estrelas. E também tem Ancorá. Ancorá. Tudo representa cada momento que aparece. Por exemplo, tem alguns que aparecem somente no verão. Tem outro que somente no frio. É por isso que a gente observa bastante, principalmente as constelações, né? Constelações, né? E também aparece tem com Embijá,
com Embijá, antes, essa estrela nasce para nossa visão, para nós, a partir de 4 horas, nasce aqui uma estrela trazendo o quê? Anuncia ao amanhecer. Nós chamamos de Embijá. Tem outro que Carumbijá. Quando anoitece, né, quando chega a noite, primeira estrela que brilha no céu. Não, deve ter nome em português, mas eu não sei em português. Tudo isso, como dizia o astro e a natureza, a terra e o astro, há uma reciprocidade. Eu posso me orientar através da natureza, do vento, dos cantos dos pássaros, até mesmo do sol. E também eu vou me orientar através das estrelas, através da lua, se vai chover, se vai ter uma notícia ruim. E além de tudo isso, nós orientamos, ainda tem a nossa extensão da vida, que é o sonho. Eu posso sonhar, através do meu sonho, posso também descobrir ou alguém ou alguma coisa vai acontecer, e próprio meu espírito vai conversar, né, para que eu possa conhecer ou saber o que vai acontecer. Por isso que é chamado de extensão da vida, né, que é o sonho. Né? E além de todos esses saberes, o Guarani tem muito essa sabedoria, conhecimento, desde seu surgimento. E mantém até hoje. Mas se a gente fazer uma análise, se torna ou está numa decadência, digamos assim, devido a esse intenso contato com não sociedade não Guarani, não é só, principalmente os jovens, né? Mas se a gente fazer uma comparação em todos os jovens, Guarani, jovem de Iruá, todos estão nesse caminho, que muitas vezes são caminhos que têm fim, esses caminhos que não há uma vida que seja benéfica para essas pessoas. A gente sabe o que está acontecendo isso no mundo. Mas, apesar de tudo isso que está acontecendo, nós somos um povo forte. Eu, quando estou na minha aldeia, quando eu vou para casa de reza, eu faço minha dança, meu ritual, em nome de todas as crianças de Uruá, Guarani, porque a gente vive num espaço, nós chamamos de Urupá, onde Nhanderu criou para que possamos viver nesse mundo, para que o nosso decor, nossa forma de vida,
nossa forma de vida, se compartilhem. Nhanderu, que é isso? E muitas vezes, por ganância ou por não conhecer, por ignorância, muitas pessoas podem expressar numa forma retorcida sobre a cultura indígena, sobre o Mbá Guarani. O grande Tondaro, na história do nosso passado, existia Tondaro Cremba, Gama, Tocanju e Tondaro Mainombu. Esses 4 Tondaro dominava totalmente toda essa extremidade do Urupá. Na aula, no segundo aula, falei que o Guarani ocupava na faixa litorânea Planalto Central. Os Guarani não há uma fronteira, né? Não existia Paraguai, não existia Argentina. Eram uma terra única, uma terra só. Esse era o território do Mbá Guarani, prometido por Nhanderu, Nhamandu, onde eram terras férteis, onde tinha rios, onde Nhanderu criou 5 nascentes dos rios que Nhanderu gerou. Mas, depois de tudo o que aconteceu, como dizia na aula anterior, o Guarani tem paciência enorme, um paciente imensurável, como se fosse o grande oceano. Nhanderu dizia isso: tenha paciência, meu filho, porque o mundo, ao passar do tempo, virão várias formas de pessoas que vão querer usufruir de uma forma negativa. E está acontecendo isso no mundo. E voltando à educação milenar do Pombuá, o espaço onde as crianças, próprio jovem, próprio adulto, possa compreender a sua essência, um espaço sagrado é Opã, onde nós temos a nossa reza, nosso canto, a nossa dança. Porque é através da dança que nós adquirimos essa força inexplicável. E que nós vamos o nosso desejo, nosso clamor, e que nós vamos manter a nossa cultura, a nossa forma de agradecer a Deus, expressar, manter vivo, manter intacto. De certa forma, aconteceram várias imposição, mas ainda a essência está intacta.
porque sabemos, nós temos uma visão totalmente peculiar, porque para nós entendermos a vida de uma árvore, a vida de um passarinho, o mundo, esse universo, eu não preciso fazer pesquisa, colocar no papel e depois simplesmente eu vou buscar da minha essência, eu vou me concentrar, eu vou saber como é que a natureza, qual a lei da natureza. Por isso, quando na nossa aldeia, os mais velhos, o Tiramões, né, Tijarei, fala assim que naquele espaço, naquele montanha, você não pode ir, porque ali não pode. Ali está conservado, ali para preservar, ali não pode cortar, não pode roçar, não pode andar. Então a gente sempre respeitamos aquele. Então tem tudo isso. Sabemos através do que? Através da nossa espiritualidade, a nossa reza, a nossa. Isso que nós temos na nossa cultura. E aí, voltando um pouquinho dessa sabedoria, o padre começou a colocar, dizendo que a Deus de vocês não é bom, porque vocês têm uma dança, tem isso, tem aquilo, então você tem que deixar de ser Guarani. E daí mostrou lá, esse daqui é seu Salvador. Mostrou uma imagem de Jesus, dizendo que aquele lá é que Deus de todos, né? E sabemos também sobre isso. O grande Tiramões dizia que o Diruá não tinha esse saber suficiente, que um dia nascerá uma pessoa com bastante sabedoria, mas no mundo do Diruá. Por que não nasceu na aldeia? Porque o Guarani já sabia, o Guarani já tem toda essa sabedoria, sua essência. Não precisava alguém educar, entendeu? E nós conseguimos, né? O Tiramões conseguiram caminhar bastante para não se perdesse a cultura, a nossa língua, a nossa forma de ver o mundo. Tudo isso ficou com o Tiramões. Deus Tiramões passa toda essa beleza de história, né? É contada pelos Tiramões. E hoje eu, uma pessoa que gosta de contar história e contar essa. Não é uma história, coisa real, coisa que acontece, coisa que a gente percebe, a gente tem uma. A gente se sente porque é a própria nossa cultura, né? Então, essa é a educação guarani. Eu não queria muito entrar assim no detalhe da educação do Diruá, porque porque o Diruá, quando vai seu filho para a escola, eu vi o Diruá falando assim: vai estudar, você tem que ser melhor que todo mundo lá. Você tem que levar 10 pontos, ou você tem que levar 8 ou 9 para passar de ano.
E aí, no caso nosso, não tem isso. Não tem isso. Você tem que ser melhor daquilo lá. Não. A gente ensina a criança a ser obediente aos seus pais e ser obediente ao seu criador Nyanderu, ensinando todo esse ensinamento de 3 origens e atividades produtivas na comunidade. E realmente o Guarani, dentro de uma comunidade antigamente, tirava o quê? Tinham coletores, tinham agricultores e tinham caçadores. Mas era um conjunto de Tchondaro, um conjunto de pessoas que se organizavam assim, de uma forma tão forte que o Guarani tem essa cultura até hoje. E mantemos a forma de cada comunidade. Né? Por exemplo, na minha aldeia, temos 2.450 hectares de terra, quase 1.000 hectares de terra. E que nós ensinamos as nossas crianças, né, de entender aqueles terra, por que a terra tem que ser demarcada. Eu não poderia ser mais do que isso, eu consegui mais do que isso. Nós não somos povos originários. Simplesmente falamos para nossas crianças que existem outros povos. Adiruá. E sabemos também das leis do Diruá. Esse regramento. Existem leis. Por isso que fala Constituição Federal. Então, onde pro Diruá, para construir cidade, tem que ter estatuto da cidade. Tem que ter rua, tem que ter aquilo, não sei o quê, né? Para o povo Umbá, não. A partir do momento que é consagrado aquela terra de 1.000 alqueires, 3.000 alqueires de terras, é para povo Guarani viver naquele espaço. E a natureza viver em harmonia entre os Guarani e a natureza. E essa é a cultura do povo Umbá. Então não muitas vezes o Juruá fala, né? Mas por que o Guarani quer terra, que não planta? Por que o Guarani quer árvores, não faz nada? Porque para o Juruá, terra, pedra, árvores, são todo comércio. Vale montante. Para o Guarani não. Para o Guarani, a natureza traz harmonia. Porque dentro da natureza tem as plantas que pode curar, as plantas que servem para dores, para as peles, tudo isso tem dentro da natureza. E quem criou isso? Quem criou foi o próprio Nyanderu. E tem uma planta que pode matar. Se você consumir, pode matar. Tudo isso é uma vida da natureza, das plantas. E as plantas têm espírito. As plantas têm sabedoria. Por que tem sabedoria? A partir do momento que eu vou pegar uma planta
para uma pessoa, para uma criança, para o adulto, para o jovem, primeiramente, eu vou me dirigir com muito respeito a essa planta. Essa planta eu vou colher daquele lugar onde muitas vezes são as plantas endêmicas, mas eu vou me aproximar com muito respeito, vou pegar aquela folha que vou fazer para aquela pessoa, e a partir desses folhas, posso curar as pessoas. Eu trabalho dessa forma. Por isso nós entendemos que as plantas têm vidas, as plantas também têm amor, porque cura as pessoas. Uma vez aconteceu assim, irmã da Patrícia, o nome dela é Endu. Aí tem um filhinho dela, né? Que tava usando, não sei qual que é o nome lá para colocar no, quando ele não tá conseguindo respirar, e daí coloca na boca, assim, para voltar normal. Não sei qual que é o nome. É bombinha, exato. Bombinha. E uma vez foram na minha aldeia, né? Levou a criança lá. Aí a criança tava brincando, de repente viu assim. E daí a mãe falou: que da bombinha? Procurou e colocou na boquinha assim. E a criança voltou a normal. Aí eu falei para ela assim: o que ela tem? Ele tem, né? Diz que não, é asma, é falta de ar, e tem, é para sempre. Diz que o Diruá não vai curar. Aí falei para ela assim: tudo bem, eu vou fazer um remédio para você já, agora. Era asma, bronquite, né? E aí, como lá tinha muitas plantas, né? Um dia eu vou convidar vocês a conhecer a minha aldeia, daí vocês vão conhecer como é lá. Aí eu fui lá pegar remédio, fui com carinho, peguei as plantas, levei no fogo, fiz um pouquinho só, dentro de um copo de vidro, parece um verso, né? Peguei uma planta, coloquei dentro de um copo de vidro. Linda essa palavra, né? Mas com muita fé e com muita sabedoria e com muito amor dentro de mim. Eu levei esse remédio, esse chá para essa criança. Cabia somente 3 colheres. É pequeno, né? E daí para a criança. Aí falei para a mãe: agora vai curar. Não precisa mais desse bombinha, tal de bombinha. E daí curou essa criança. Então, cheguei à conclusão mais ainda, né? Acreditando mais ainda na existência do espírito dessa planta, do amor dessa planta, porque as plantas, a partir do momento que você vai colher, que você vai conversar, e você, para que você está pegando aquela planta? E já vem, né, pega as folhas, próprio raiz, e vem para curar essa pessoa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Por exemplo, digamos que eu vou conversar com Zé Calixto. Se eu chegar no Zé, o chinelo tá ali perto da porta.
um chinelo. Aí olhando ali, dá para usar aquele chinelo. Mas sem pedir a permissão para ele, eu vou lá e pego e levo. Mas o que ele vai sentir? Mas o Timóteo, mas eu sei que já não usa mais naquele hábito, só que é minha. Mas por que ele não pediu para mim? Eu daria com muito carinho. Mas só que o Timóteo pegou e levou. Vai ficar, não ficaria nessa. Então as plantas também é a mesma coisa. Né? A gente fala, de repente eu vou lá, colho de qualquer jeito lá, pego lá, vou lá e fazer. Pode fazer 1 litro de chá, que não vai fazer efeito, porque não, eu não fui com respeito, eu não fui pegar aquela planta até com ritual. E o espírito da planta se sente ofendido, né? Se sente traído, porque vou lá e pego de qualquer jeito. E quando a gente vai, tem um rio, uma nascente, que muitas vezes fica sempre em abundância em movimentação o rio. Mas quando a gente vai trazer para tomar água, sempre a gente abre um espaço chamado de que é como se fosse um poço. No ritual, pegam folha de, de árvore, de plantas, colocar em cima da água, para que a água se torne potável para manhã seguinte, para a gente tomar água. E se eu pegar dessa fonte da água, pode ser numa nascente, uma água, eu vou utilizar durante o dia. E para a noite não pode sobrar essa água para a noite. Se sobrar, essa água nós não utilizamos mais. Pegamos essa água, levamos de volta e colocamos, despejamos no mesmo rio para que se torne mais uma vez a água viva. Vai se tornar de novo a pureza dessa água. Aí pega outro, pega na nascente e pega outra água. Então toda essa cultura que o Guarani tem. Isso foi ficando inclusive, digamos assim, escasso, devido também de esse perda de espaço, quando muitas terras foram tiradas do gás, perda do seu território, tudo isso vem afetando diretamente na cultura, diretamente na sua essência. Mas mesmo com essa dificuldade, o Guarani mantém. Por exemplo, se a gente pegar exemplo do Jaraguá, uma terra muito pequena, mas ele mantém a língua, mantém a cultura, eles praticam Chondaro, né? Então é difícil o Guarani esquecer totalmente da sua cultura ou a sua existência. Né? É assim que tudo isso é uma educação. Né? Porque a educação não é só escrita, saber ler e escrever, não é isso. A educação é mais do que escrever ou ler ou escrever. Entender e também o quê? Entender, ao mesmo tempo respeitar. Então, a educação dos Guarani se baseia no seu canto, da sua dança, das suas diálogos circular, numa conversa circular que a gente faz,
também usa bastante, hoje, petanguá, né? O pessoal usa bastante petanguá, porque a petanguá, ela traz uma energia que também, uma energia que somente eu, Guarani, eu sinto, né? Através do petanguá, e através desse petanguá também nascem as belas palavras. Como dizia na aula passada, nós curamos as pessoas com as palavras poéticas, uma poesia, né? E as pessoas se curam. Porque a partir do momento da minha fala, dessas belas palavras, eu passo a energia positiva para essas pessoas, para que as pessoas se fortaleçam mais uma vez espiritualmente. Então, essa cultura guarani, na educação tradicional dos povos guarani, isso que tenho a passar para vocês. E nós temos 5 minutos, vamos para 7, 8 minutos, talvez 10. Alguma considerações quiserem perguntar, tá bom? Tchau, não tá dando para te ouvir, Tchau. Você tá falando? Eu não tô ouvindo a Tchau. Vocês estão ouvindo? A Tchau tá falando. Tchau, não tá dando para te ouvir. Escreve no chat. Dá para ler aí, Timóteo? Quer que eu leia? Dá para ler, né? Tá ouvindo? Sim. Qual que era a pergunta? Uma dúvida e o interesse que carrego de ouvir como foi ou o que podemos saber de momentos de troca com os africanos que vieram escravizados. Pergunto por interesse pessoal, já que minha avó dizia que aprendeu muito conhecimento das ervas com mulheres indígenas da aldeia de Carapicuíba. Só conheço por esse nome. Ela quer saber da relação dos negros escravizados, né? Com os Guarani. Certo, certo. Todo mundo ouvindo? Tá ouvindo, né? Certo. Esse foi um momento muito crucial, aconteceu, né? Um momento muito crucial aconteceu com os povos que era trazida, né, de outro continente, digamos assim, no outro, nas outras ilhas. Mas esse contato aconteceu porque teve alguns negros que
começaram a criar seu próprio aldeia, né? Era um... Inclusive, na minha região, tem muito quilombos, né? Quilombolas, né? Eles se tornaram... quando eles se afastaram dessa escravidão, né? E criaram um grande laço de amizade com o Guarani, com os outros povos, principalmente Tupi, começaram a ter contato e compartilhar, principalmente, saberes, né? Principalmente os Guarani falavam sobre as plantas, porque muitos negros estavam debilitados, muitas vezes foram judiados pelo Juruás, que é o branco, né? Então, a partir daí, desse contato, começaram... O próprio meu avô contava que ensinava, ou nos chamavam de cambaí, né? Ou negros, né? E ensinava como fazer, né, as plantas, falou sobre todo esse espírito, toda essa preparação, né, que o Guarani próprio ensinou. E esses saberes que o descendente de escravidão, que o quilombolas, né, mantém até hoje, porque eu tenho contato lá em Vale do Ribeira, eu moro lá, e com nossa sabedoria, nossos saberes totalmente idêntica, né, semelhante, tem bastante semelhança, e que onde sabemos que no passado tinha esse contato com Guarani, entre os negros, e onde tiveram essa troca de saberes, essa troca de conhecimentos, né? Porque sabemos que eles também têm bastante conhecimentos, porque eram tribos, né, que trazidas também da África, não eram pessoas que de uma cidade, trazia de um tribo, então ele sabia também exatamente as plantas, ele sabia como conviver nesse savana, né, nesse continente, e trazendo para o continente diferente, que onde o Guarani ocupava e conhecia como seu território do território Guarani. Então, com esse contato, tiveram, eu diria que bastante êxito, porque até o momento ele tem todo esse conhecimento, né? Lá na minha região tem um Vaporunduva, tem Pedro Cubas, Sapatu, aí pessoas ainda fazem tudo isso, nós também fazemos, né? Então, há uma muito próximo esse conhecimento dos povos originários, né? Então, essa é a minha resposta a você, porque é exatamente isso, eu presencio isso na comunidade lá. Inclusive, estava com o mais velho lá, né, lá do Quilombo, conversando, e ele contando uma história muito bonita, assim, contato com o avô, bisavô, né, como foi que eles fizeram, né, e qual a participação dos indígenas nesse conhecimento. É muito interessante, né? Não houve um conflito de cultura, mas há pela narrativa, existia acolhimento entre os povos, entre os negros e Guarani. Essa é a história que eu obtive com meu avô e também com essas pessoas lá que sempre converso lá. Acho que isso que aconteceu. Entendeu? Muito bom, achar o Face positivo.
Alguém mais? Eu vou ler a pergunta da Andrea, tá no chat. Timóteo, sou professora da rede pública e por muitos anos tive a oportunidade de receber crianças guaranis em Pirituba, próximo ao Pico do Jaraguá. Aprendi muito com elas. Algumas carregavam os dogmas dos evangélicos e anulando completamente a cultura guarani. Como vocês encaram isso? Relação com evangélicos, né? Guiar e evangélico. Agora eu não estou te ouvindo, Timóteo. Agora a gente não está te ouvindo. Vou tirar de novo. Agora foi. Isso é exatamente muito forte, né? Porque muito evangélico vai na aldeia, fala que com essas palavras tão, uma palavra até bonito, né? Mas quando eu era cacique aqui em Parelheiros, muito iam também na minha aldeia. E chegava assim, dizia assim, você conhece Jesus? Eu falei que não, nunca ouvi, também nunca... Eu falei que não sabia o que é isso. Mas sabendo, né? Porque quando fala do crente, quando você fala crente, né, eu sou crente. Porque eu creio em meu Criador, que é Tupã, Nhanderu. Então eu sou crente. Mas essa doutrina, muitas vezes, traz para a nossa comunidade desunião. Isso acontece porque muitos evangélicos falam assim que não pode ter a cultura, não pode usar fumo, não pode usar cachimbo, e acaba que trazendo essa desunião dentro da comunidade. Isso acontece mesmo. Isso não é bom para a nossa cultura. Porque quem deve ser ensinado são o próprio Iruás, não indígena, né? Só que, porém, muitas vezes tem muitos indígenas que acha que Diroá que está certo, que outro pajé não está certo. Existe essa questão, né? Mas na nossa região, sempre eu falo para ele que eu falei assim, se eu quiser, né? Sempre eu falo para ele, se eu quiser, eu vou na igreja lá. Mas se eu chegar lá, na igreja, entra lá, pegar um cachimbo e queimar dentro da igreja, vocês vão aceitar isso? Ou se oferecer para um pastor, vai dar um cachimbarada, né? Então, me sinto isso, eu falei para ele, me sinto isso, eu tô aqui, de repente, no meu mundo, no meu universo, eu acredito naquilo que Nhanderu criou para mim, mas, de repente, você vem com outra forma de doutrina, querendo impor na minha comunidade, isso eu não aceito. Eu vou logo de cara dizendo assim. Eu falei assim, eu gosto de você, você é um meu irmão pelos Nhanderu, mas a forma de você trazer, impor, sua forma de agradecer a Deus, eu não aceito, sempre eu falo isso. Mas respeito, falei, né? Eu respeito muito. Se vocês quiserem fazer orar, você pode orar na sua cidade, nas suas comunidades,
mas menos aqui, porque nós temos também nossa cultura, nossa forma de agradecer a Deus, e que o Nyanderu ensinou. Eu vou contar uma história que me lembrei uma coisa aqui, que eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava sentado perto de um jardim, cheio de flores, de várias cores. Eu vi uma mesa branca ali. Que de repente eu vi um livro desta altura, e eu vi dentro, em cima de livro, está escrito Bíblia. E aí, observando de longe, de repente chegou uma pessoa no meu sonho. Ele falando assim para mim: esse livro foi criado por pessoas. Foi criado por pessoas, foi editada, reescrita por pessoas. Porém, existe uma palavra de Deus. Mas para as pessoas, né? Para as pessoas, não para vocês, falou para mim. Né? E dizendo também que tudo que está aqui dentro de um livro já está na sua cabeça. Já Nyanderu já colocou na sua cabeça, não precisa desse livro. Esse daqui é apenas um livro. Mas a palavra verdadeira, a palavra da essência, a palavras que vai curar, já está na sua mente. Isso é importante. Aí, conversando uma vez com um missionário, um padre, um pastor, né? Aí ele dizia assim que ele, no caso, Jesus morreu na cruz para salvar. Aí veio na minha cabeça assim, pensei, daí falei assim, mas eu posso fazer pergunta? Aí ele falou assim, pode fazer pergunta. Aí eu falei assim, mas quem matou? Mas quem que matou então aquele homens sábios que Nyanderu mandou? Quem que matou? Aí falou assim que foram Satanás. Aí falei assim, mas Satanás? Mas eu falei assim, mas não foram pessoas? Ele foi. Aí falei assim para direto, você foi assassinado por próprio você e seus parentes lá no seu passado. Agora você que eu acredito que ele morreu por mim? Ou será que, digamos que se alguém, um ser humano, uma pessoa matasse alguém, dizer não, você tem que aceitar porque ele morreu por sua causa. Aí essa conversa foi aqui, foi ali, mas eu falei assim, tudo bem, eu respeito você, sua forma de agradecer, e não quero discutir essa questão de religiosidade, né? Falei assim, eu tenho o meu, você tem o seu. É importante que eu respeite a sua forma de agradecer a Deus. Eu quero muito que você respeitasse a minha. Isso é a essência da paz. Aí chegamos numa conclusão. Aí ele falou, tá bom, então eu não vou perturbar mais você. E de vez em quando ele vai em casa. Aí ele fala assim para mim, ô Timóteo, posso rezar?
eu posso fazer oração? Aí falei assim, pode fazer. Aí vai lá, eu escutando e ele fazendo oração. Tudo que ele falou não está errado. Eu falei para ele, nossa, que tudo que você falou não está errado. Você fez uma oração para mim, para minha família. Tá bom, eu agradeço. Eu faço por você também, para que Nhanderu olhe para sua família, para sua, porque você não é pessoas ruim, você é pessoa bondosa, então Nhanderu tá vendo tudo isso que você está fazendo por mim e está fazendo por outras pessoas. Então esse ensinamento que nós temos na nossa cultura também, né? Desculpe, me prolonguei bastante, porque essa, essa vem afetando bastante a aldeia, principalmente Mato Grosso do Sul. Tem alguns índios, alguns parentes que queima carne e reza. De repente, o pajé quer fazer a dança, quer fazer a cura das pessoas, e os parentes que aceitam essas filosofia e queima a carne e reza. Isso está acontecendo no Mato Grosso do Sul. No Paraguai também eu tive, no Paraguai, Assunção, e também foi um dos parentes chegou e que aconteceu isso também foi em Caaguaçu, departamento Caaguaçu, em, em uma aldeia, chegaram os crentes de ônibus e queimaram uma casa de reza. Por pouco não mataram o Tiramãe. Só que o que aconteceu na volta? Esse micro-ônibus que estava cheio de uruacoeiro, teve acidente e que acidente, mas não morreram ninguém, mas teve grande susto. E aí foi avisado depois que eles queimaram a carne de reza do Guarani. Isso aconteceu, é triste isso, porque é uma imposição totalmente, totalmente assim, ruim para nós, só porque nós já temos nossa forma de agradecer Nhanderu. Se torna violência realmente. Aí até. Alguém mais? Não sei se respondi sua pergunta, desculpa, a professora Vitória, né? Então, agradeço a todos, gostaria muito de que Nhanderu cuida de vocês, e amanhã no início do sol nascer, para que Nhanderu possa trazer vida plena para nós, para vocês, suas famílias, que protejam de todos o mal que há nesse mundo. Eu quero também parabenizar, né, pessoas que estão aqui, aproveitando nesse momento dessa vivência virtual, para que eu possa falar sobre minha cultura, uma forma de... E no próximo aula vai ter muito mais. Estou preparando outras aulas que vai ficar muito bom para vocês.